Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo, vamos começar o capítulo 3. E se você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez ainda não acessou os outros estudos, os outros vídeos, vou deixar o link aqui, corre lá no meu YouTube, faz a tua inscrição, dá o seu like, deixa o seu comentário, marca alguém, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais mães, mais mulheres aí possam também ter acesso a esse estudo, amém? Capítulo 3, perigo à vista. Quais são as maiores ameaças à vida espiritual dos filhos? 1 Pedro 5, de 8 a 9 nos diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Nossos filhos vivem sob constante ameaça. Não importa se são crianças, jovens ou adultos, seu dia a dia é uma luta constante no plano espiritual. Isso tem de receber nossa atenção diária. Como pais, precisamos estar vigilantes e a espiritualidade de nossos filhos deve ser alvo de nossas orações, tanto ou mais do que áreas de estudo, amizades, lugares que frequentam, futuro profissional, ministerial e outros aspectos de sua vida. Fato é que eles são bombardeados por todos os lados para que se afastem dos caminhos do Senhor. Essas ameaças levaram o apóstolo Pedro a escrever o aviso: estejam alertas e vigiem. Quando um exército entra em guerra, uma das primeiras ações que precisa realizar para ser bem-sucedido é buscar conhecer ao máximo o inimigo, com seus pontos fortes e fracos. Do mesmo modo, temos que estar bem informados quais são as forças do mal que ameaçam a vida espiritual dos nossos filhos. Como podemos orar e ensinar os pequenos a se proteger dos perigos que os cercam. Como vencer essas ameaças? Jesus, o nosso mestre, preparou seus discípulos cuidadosamente para enfrentar os ataques espirituais. Ele sabia que aqueles homens teriam pouco tempo de preparo para uma missão gigantesca, ainda por cima sobre a mira de um opositor considerável. Eles não poderiam vacilar. Por isso o Senhor os advertiu: eu os estou enviando, minhas ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Como vivemos em uma guerra constante das forças do bem contra o mal, e sabendo que Satanás é o príncipe desse mundo, não devemos nem podemos subestimar o inimigo. Sempre menciono em conversas e palestras que aqueles que desejam viver em Cristo lutam em duas frentes de batalha. Uma é o nosso dia a dia, família, trabalho, amigos, escola e outros aspectos do cotidiano. É o plano visível. A outra frente é a espiritual, o plano invisível. Em ambas travamos grandes combates. Um complicador é que as duas frentes se entrelaçam e não podemos vacilar em nenhuma delas, sem que haja consequências sérias na outra. Por isso, precisamos pedir a Deus discernimento e sabedoria para entender tanto o visível quanto o invisível. Não podemos pensar que há mal em tudo, tampouco que o mal não está em lugar nenhum. Desde a queda no Éden, o mal se instalou no coração do homem, o que nos tornou falhos e pecadores. Todos enfrentaremos forças de imensas proporções e não podemos entrar de qualquer jeito em uma luta desta magnitude. Vivemos em guerra e o inimigo não dá descanso. Ele sempre está alerta à espera de uma oportunidade para nos derrubar e também aos nossos filhos. Nossa responsabilidade é nos apresentar e empunhar nossas armas. Devemos ainda ensinar os filhos a municiar, porque o diabo não está para brincadeira. Seus jogos nunca são amistosos. Ele entra em campo sempre com a disposição de quem está em um final de campeonato.
e quer vencer. Precisamos ensinar-lhes o que o Tiago escreveu, portanto, submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. As maiores armas que podemos entregar aos nossos filhos para que lutem contra essas ameaças espirituais são o conhecimento de Deus e a submissão à vontade divina. Isso deve ser feito considerando sempre que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, e que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Só quando compreendermos nossa fraqueza é que entenderemos nossa necessidade de ser salvos e cuidados por Jesus, sempre em dependência dele. Vamos voltar aqui com o estudo do capítulo 3 e vamos estar falando de 4 tipos de ameaça que os nossos filhos podem sofrer, estão sofrendo ou poderão sofrer. A ameaça do pecado. O pecado é o que mais nos afasta de Deus. Foi assim no Éden, será assim até a segunda vinda de Cristo. O pecado ameaça a vida espiritual dos nossos filhos a cada segundo, em especial na sociedade em que vivemos, que relativiza a transgressão contra Deus. Somos obrigadas a lidar com argumentos como, mas todo mundo faz, e precisamos saber mostrar que um seguidor de Cristo não faz o que todo mundo faz. Quem quer viver uma verdadeira vida cristã precisa entender e absorver essa posição e andar na contramão da opinião dos outros. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 1 e 2. Que ameaça forte para a vida espiritual dos filhos é o pecado. A vida é um campo de batalha para os que querem permanecer firmes na fé. Imagine quando abaixamos a guarda e abrimos brechas em nossa muralha de proteção. Se fizermos isso, o inimigo da nossa alma entra e é capaz de abalar nosso alicerce. O pecado é um instrumento de ruptura dessa muralha e os filhos precisam saber disso. Eles devem ter ciência de que o diabo está ao redor e ameaça, mas a responsabilidade moral e individual pelo pecado é de cada um. Um exemplo frequente na vida dos filhos é a quebra de mandamento que nos proíbe desonrar pai e mãe. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Cada um faz a sua parte. Logo, cada membro da família é responsável por seu pecado, caso desobedeça ao que determina a palavra do Senhor. Não é fácil. Precisamos desesperadamente que o Senhor esteja ao nosso lado. Na luta contra as ameaças espirituais que cercam nossos filhos, nós e eles precisamos ter certeza de um detalhe de suma importância. Estamos ao lado do vencedor e devemos fazer de tudo para permanecer nele. Não podemos negociar essa posição por nenhum valor deste mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Fazer parte do corpo de Cristo é estar alistado em um exército poderoso, grande, com quartéis espalhados por toda a terra. As forças do mal lutam dia e noite para nos derrubar, mas se seguirmos o Senhor dos Exércitos, a vitória é certa, pois o Todo-Poderoso luta por nós. O Senhor está sempre conosco. O exército inimigo é grande, as ameaças vêm por todos os lados, mas a batalha é de Deus. Precisamos tomar posição e permanecer firmes e confiantes, pois com o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre, Ele luta em favor do Senhor. O Senhor está sempre conosco. O exército inimigo é grande.
As ameaças vêm por todos os lados, mas a batalha é de Deus. Precisamos tomar posição e permanecer firmes e confiantes, pois como o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre, Ele luta em favor dos seus. O papel dos pais, e aqui falando especialmente para as mães, é fundamental para que os filhos aprendam a trilhar o caminho certo e não se afastem da verdade. O caminho do Senhor é o único que tem uma luz no fim do túnel, que os pode fazer atravessar os desertos e vales dessa vida e obter vitória. É o que é mais importante, Jesus é o único caminho que pode levá-los à vida eterna com Deus. Não podemos cogitar a possibilidade de uma abertura assim enorme, delegando às outras pessoas o papel que a nós, pais, foi dado por Deus. Essa brecha é uma passagem escancarada para que o maligno entre e faça grandes estragos na família, no lar e na vida dos filhos. No livro Mães que Mudam o Mundo, Nancy leu sobre mulheres que tiveram forte influência na vida de seus filhos. Alberta Williams King, mãe do pastor e ativista americano Martin Luther King Jr., foi uma incentivadora do filho na luta contra a desigualdade racial. Eles viviam em Atlanta, no sul dos Estados Unidos, onde a segregação era muito forte. Alberta, no entanto, sempre lutou para que o filho não se sentisse inferior e para incutir a palavra de Deus em seu coração. Mais tarde, já cursando o seminário teológico Crosser, King escreveu em um ensaio: "É muito mais fácil para mim pensar em um Deus de amor, porque eu cresci em uma família em que o amor era central e os relacionamentos marcados pelo amor estavam sempre presentes." Questionada por uma jornalista sobre o que tinha conseguido ser tão bem-sucedida em educar Martin, Alberta respondeu: "Eu lhe dei raízes e asas." Martin Luther King Jr. ganhou o Prêmio Nobel da Paz e tornou-se mártir por uma causa justa e nobre. Outra mãe, Cornélia Lutin ten Boom, ensinou seus 4 filhos a tratar as pessoas com compaixão. Ela era uma mulher cheia de fé, gentil e compassiva. Após a sua morte, ocorrida em 1921, sobreveio a Segunda Guerra Mundial e todos da família Boom foram levados para um campo de concentração nazistas por terem ajudado os judeus. O marido de Cornélia, Gasper, morreu depois de 10 dias na prisão. Sua primogênita Elizabeth faleceu no mesmo ano. Com o fim da guerra, a caçula Corey tornou-se missionária e passou a viajar todo o mundo, contando sua história e ministrando amor, compaixão e perdão de Cristo até para os seus inimigos. Cornélia não somente deu a Corey as ferramentas para sobreviver em um campo de concentração nazista, mas o trabalho de sua vida, ensinar o amor e a misericórdia de Jesus. Essas duas mães, Alberta e Cornélia, entraram para a história porque lutaram para fazer a diferença na vida dos filhos. Inspirada por testemunhos como esses, eu me pergunto, que ferramenta entregamos aos nossos filhos para que sobrevivam às ameaças contra a sua vida espiritual no mundo de hoje? De que tipo são as raízes que lhes damos para que tenham asas fortes e possam voar? Fica um ensinamento muito grande aqui, principalmente na parte que Nancy fala da nossa responsabilidade, né? Mais ainda ela está voltando essa palavra para as mães de ensinar os filhos. E não delegar, né, para outras pessoas, ou não substituir o papel de mãe de babá, né, porque muitas têm a carreira como prioridade. Eu conheço uma história muito triste de 2 irmãos que foram criadas com babá, porque o pai e a mãe trabalhavam, viajavam muito. E essa babá, além de abusar dessas crianças, ela dava bebida alcoólica para essas crianças, ela deixava essas crianças passar fome, ela deixava essas crianças ficar em condições assim, precárias, né? E essa mãe ficava dias e dias fora, ela nem sabia do que estava acontecendo. E aí a vida adulta chegou, o casamento chegou e hoje, tanto um como o outro, né? Eles estão totalmente, os irmãos, né? Eles estão totalmente devastados, eles estão totalmente instáveis emocionalmente. Já estão nas suas igrejas, já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas as consequências
né? Elas ficam pro resto da vida. Jesus, ela pode amenizar essa dor, Jesus pode amenizar o sofrimento, Jesus realmente pode curar e pode, Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, mas as consequências, elas ficam e a gente tem que muitas vezes aprender a viver com essas consequências de tudo que a gente sofreu. Então, que você possa rever aí hoje qual é a tua prioridade. Você tem ensinado seus filhos? Você tem lido a Bíblia com eles? Você tem lido a Bíblia? Você? Eles estão lendo, eles estão vendo você ler a Bíblia? Você é a Bíblia falada que eles precisam ter em casa? Nisso, mãe. A ameaça realmente do pecado é uma ameaça devastadora e nós precisamos ensinar os nossos filhos a estar perto do Senhor. Eles precisam saber quem que vai socorrer eles no dia da adversidade. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.